Não sei se vocês têm o hábito de estudar o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, mas ele é muito estudado na doutrina espírita. Existem várias publicações a respeito de interpretações espíritas acerca do que Jesus gostaria, naquele momento e dali por diante, de que cada um de nós pudéssemos aprender e aprender com ele, para que a nossa vida alcançasse maior plenitude de paz, de felicidade e maior saúde espiritual. Vejam que eu não estou falando sobre saúde física, orgânica, desenvolvimento material. Nós estamos falando a respeito da saúde espiritual. Quantas são as pessoas que, apresentando uma saúde física íntegra, completa, apresentando equilíbrio material, conseguem estar na plenitude do seu equilíbrio espiritual? E quantos são aqueles que, na ausência de tudo, na escassez da saúde física, na escassez do equilíbrio material, são portadores de uma saúde espiritual encantadora? São aquelas pessoas que, apesar das dificuldades, dos sofrimentos, de tudo que enfrentam, são capazes de enfrentar com esperança, são capazes de enfrentar muitas vezes com alegria, fazendo com que a gente até duvide das nossas próprias certezas, quando a gente está diante de alguém que parece não possuir nada daquilo que nós, enquanto encarnados, enxergamos como sucesso, e é uma pessoa espiritualmente amplamente realizada. É uma pessoa que nada pede, é uma pessoa que nada exige, mas é uma pessoa que tudo contribui, que tudo faz, que tudo oferece, que tudo oferta. É uma pessoa que se planeja e que se replaneja todos os dias para oferecer o melhor de si, apesar de não ter encontrado no mundo ainda uma oferta direcionada a ela em que a gente consiga oferecer o melhor de cada um de nós. Como compreender essas pessoas se não for através de ensinamentos que ajudam e que têm ajudado muitos espíritos reencarnados a vencerem as suas dificuldades e a acreditarem num futuro melhor? Quando nós estamos na presença dessas pessoas, nós costumamos deixar dentro de nós acesa a chama da esperança, porque a gente se compara e as nossas comparações são sempre aquelas voltadas para os benefícios e os bens transitórios da matéria. As nossas comparações raramente percorrem aquilo que está escondido, aquilo que parece secreto aos olhos mais desatentos, mas que é percebido, avaliado, ampliado e ofertado em abundância pela sabedoria e pela bondade divina. Nós temos o hábito de enxergarmos de forma transitória e de procurarmos uma parte que não nos tem trazido felicidade há bastante tempo. Nós temos também, não raro, muitos conflitos entre o que nós estamos estudando a respeito dos ensinamentos de Jesus, aquilo que ele nos disse, a respeito dos ensinamentos dos Espíritos, com aquilo que nós temos praticado em nossas vidas diárias. Quantos de nós será que conseguirão olhar para a sua prática, enxergar os seus próprios pensamentos e perceber a ampla sintonia que se tem alcançado com o que tem estudado? Quantos de nós vai poder dizer que tem procurado aplicar na sua vida muito mais do que na inteligência humana, mas na inteligência espiritual, a sabedoria dos ensinos de Jesus? Quantos de nós será que conseguimos estudar para aplicar em nós mesmos? Quantos de nós será que não estamos procurando ler para aplicar na vida de outras pessoas, quando o maior beneficiário precisa ser nós que estamos folheando, que estamos acendendo a luz do conhecimento, para depois de nossas transformações, ofertarmos aos outros através do exemplo? Quantos de nós têm procurado ser exemplo? Quantos de nós têm procurado entender os ensinamentos espirituais de Jesus a partir de um olhar novo, desse olhar da Boa Nova, não tão somente do olhar espírita? O que os espíritos trouxeram para nós foi uma interpretação a partir da dimensão espiritual daquilo que Jesus nos disse.
No entanto, existe uma dimensão ética dos ensinamentos do Cristo. Existe uma dimensão palpável que nós podemos estudar, ler e nos perguntar: aonde está o nosso tesouro? Aonde está o nosso maior desejo? O que é que nos movimenta? O que nos dá esperança? O que é que nós estamos procurando quando nós viemos à casa espírita? O que é que nos motiva? O que nos faz todos os dias levantar de nossas camas e enfrentarmos o mundo com o coração aberto, com a mente aberta? O que nos leva ao encontro do outro, no movimento do perdão, do amor, da aceitação? O que nos faz derrubar os grandes muros do preconceito? O que nos faz vencer os obstáculos da solidão? O que nos faz movimentar amor para perdoar, para curar, para reduzir o sofrimento, para reduzir a intensidade das dificuldades que o outro tem sofrido? O que me faz escutar o outro? O que me faz auscultar todas as dúvidas e incertezas que o outro traz dentro de si? Será que o Evangelho tem feito esse movimento dentro de mim? Será que o Evangelho ainda me assusta? Quando ele diz que o primeiro é o último? Quando o Evangelho me diz que o mais forte não é o que tem mais força, não é o que grita mais alto, não é o que agride, o mais forte é o que perdoa, é o que não revida. O mais forte é aquele que sabe silenciar no momento certo. O mais forte é aquele que faz a oferta de si mesmo, através da oração, da ausência da prática da vingança e através do movimento do perdão irrestrito, através da ressignificação da dor em oportunidade de servir, de ouvir, de movimentar-se em direção ao outro. O Evangelho nos traz vários incômodos, porque nos leva a refletir sobre quem nós somos, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos sentindo e o que nós estamos verdadeiramente desejando sentir, a partir do estudo, a partir da reflexão, a partir do encontro diário que nós temos com Cristo. Tem várias religiões e várias pessoas aguardando a vinda do Cristo, e o Cristo nunca partiu, o Cristo nunca nos deixou. Tem várias pessoas procurando várias casas religiosas para ouvir a mensagem do Cristo. No entanto, o Cristo nunca deixou de falar conosco. Existem várias pessoas que querem ouvir Jesus e as suas mensagens e, no entanto, debalde procuram em todas as direções, procuram médiuns especiais, quando na verdade a voz do Cristo se movimenta dentro do próprio coração, em seus pensamentos, através dos seus sonhos, através das leituras que tem feito do Evangelho. Só que a voz do Cristo, a voz do Evangelho, e até mesmo que nós vamos estudar hoje, fala algo diferente daquilo que nós gostaríamos de ouvir. Fala algo que nos leva a um trabalho interior de transformação. Fala algo a nós que nos incomoda, porque em verdade, dificilmente é o que nós queremos ouvir. Dificilmente nós queremos ouvir um convite ao sacrifício do orgulho e do egoísmo. Nós queremos ouvir que nós estamos certos, que nós estamos sempre com a razão, que o fato de estarmos na casa espírita, no trabalho mediúnico, isso nos torna criaturas especiais, merecedoras de algo em privilégio dentro de todas as atitudes divinas. E quando isso não nos acontece, ou quando as mensagens não nos chegam com as palavras e com as frases que nós exigimos ouvir, nós nos desesperamos, nos fragilizamos, nos decepcionamos e procuramos distância desse Evangelho que, na verdade, é uma fonte inesgotável de saúde, é uma fonte inesgotável de paz. Todos os movimentos do Cristo sempre serão movimentos que vai chegar até nós e nos dizer aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos ouvir. É preciso aprender a, quando nós pedimos algo a Deus, incluirmos em nossos pedidos, em nossas petições, porque nós somos habituados a pedir, e está tudo bem, a gente tem que pedir mesmo, até que a gente esqueça o pedido e passe a oferecer mais, pedirmos a Deus paciência para aceitar a vontade dEle.
Paciência para aceitar que o que Ele nos oferece é diferente do que o que nós pedimos. Paciência para aceitar que a vontade dEle é soberana por conhecer o nosso passado, a intimidade dos nossos pensamentos presentes e o nosso potencial futuro de nos tornarmos cada um de nós Cristos. E enquanto nós não buscarmos essa paciência para entrarmos nesse contato íntimo, nesse contato profundo com Deus, esses ensinamentos do Cristo passarão através de nós como leituras bonitas, emocionantes, que nos emocionam, que nos faz lembrar da nossa vida, mas que não é utilizado para movimentar a transformação da nossa vida. Nós vivenciamos desde a década de 90 a era do pensamento espírita, a era da psicologia profunda da alma, em que vários espíritos se manifestaram, falando a respeito de nossas dores mais profundas, de nossos sentimentos não tratados, mensagens que falam a respeito da solidão, do perdão, do convívio com o outro, da aceitação, da necessidade de cuidarmos com carinho de nossas sombras interiores, de amarmos as nossas sombras interiores, de dedicarmos tempo e atenção a quem nós somos, de vivermos com a saúde no pensamento, de buscarmos através da força da oração transformarmos quem nós somos e não tão somente nos preocuparmos com as paisagens exteriores das nossas vidas. O que é exterior, na linguagem de Joana de Ângeles, pouco tem importância. A grande importância estará sempre dentro do que nos incomoda com o que é exterior, o que causa em nós, o que nos faz sentir medo, raiva, rancor, alegria, tristeza, paixão, amor, arrependimento, culpa. Tudo isso que se movimenta dentro de nós a partir de uma experiência externa é o que vai ser mais importante do que os acontecimentos em si. O nosso convite é passearmos através do Evangelho, sem medo, sem receio de nos incomodarmos, de questionarmos aquilo que Jesus está dizendo. Jesus, Kardec, os espíritos amigos que estão aqui, eles não se incomodam quando a gente questiona, quando a gente discorda, quando a gente não concorda. Nós somos seres em progressão e em progresso espiritual. Somos questionadores. Mas o que incomoda estes espíritos iluminados é o não fazer nada, é o não questionar, é o não se movimentar, é o não buscar a melhor parte para si. Somente nos amando, buscando a melhor parte para nós, é que será possível amar o outro. Quem está vazio de alto amor, quem não ama a si mesmo, não tem como oferecer amor ao próximo. Portanto, não tem como amar a Deus, não tem como amar o próximo, porque tudo se inicia a partir do amor que oferecemos a nós mesmos. E talvez esse amor seja justamente buscar nesses ensinamentos um movimento para uma vida diferente. Vamos ver o que alguns falam a respeito do Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Nós temos um pouquinho de entendimento da ideia que existe a respeito deste sermão. Existe um escritor, não vou falar ainda sobre Humberto Holden, daqui a pouco a gente chega até ele, eu espero entusiasmar todo mundo a conhecê-lo, mas existe um escritor americano, ele, na sua última encarnação, ele foi pastor e ele escreveu um livro chamado Sermão do Monte. E ele dizia que o Sermão da Montanha oferecia para as pessoas que estavam dispostas a estudar e a aprender com ele um caminho de equilíbrio espiritual. Ele fazia para nós, como se fosse uma oração feita por Jesus, mas uma oração cheia de dicas e de instrumentalização para que a gente conseguisse vencer a nós mesmos. Porque a grande verdade é que nós não estamos em luta com os outros. Apesar de que aparentemente parece que nós estamos lutando contra o mundo, parece que nós estamos em luta contra os espíritos, né? Os chamados espíritos obsessores que têm esse sentimento obsessivo e compulsivo pela nossa pessoa, nós não estamos lutando contra eles. Nós estamos lutando contra os sentimentos que os atraíram.
contra as emoções não modificadas que os faz perceber a nossa presença, que os faz ter afinidade com a gente. O tratamento de uma obsessão só é possível a partir da mudança interior daquele que está sendo tratado. Só é possível curar uma obsessão a partir da transformação ética, moral, daquele que está sendo submetido ao tratamento na casa espírita. Sem essa transformação ética e transformação no comportamento moral, não é possível cuidar de um estado obsessivo grave, nem do encarnado e nem do desencarnado. E esse escritor, chamado Emmett Fox, percebendo essa importância, ele resumiu o Sermão da Montanha num texto que ele chamou de amor. Aí ele diz que o Sermão da Montanha, enquanto expressão amorosa do Cristo, é capaz de curar todas as feridas, é capaz de dar força a todos os caídos, é capaz de levantar o ânimo e a ânima. Olha que interessante, levanta o pensamento do ânimo, mas levanta a força da alma, dá ânimo à alma, dá força ao pensamento para endireitar os passos, nos dá a capacidade e possibilidade de enfrentarmos os problemas, não como quem se vê em grande derrota, mas como quem se enxerga vitorioso na oportunidade de aprender através de um grande problema. As grandes dores e dificuldades, segundo esse autor, são oportunidades para o desenvolvimento da inteligência espiritual. Sem essas adversidades da vida, que nos impulsionam, que nos faz pensar em saídas, que nos aproxima de Deus, é possível que a grande maior parte de nós permanecesse sentado à beira da estrada, observando os outros passarem. O que nos movimenta é aquilo que faz, muitas vezes, doer de intensidade muito grande. É o que nos leva a buscar e a se abrir em pensamento, em desejo, em vontade, à mudança e ao toque suave e generoso de Deus. Não sei se vocês se recordam, mas existe um encontro no Evangelho que nós acreditamos que era pré-determinado pelo Cristo. Naquela época existia uma grande rixa entre os judeus e entre os samaritanos. E a grande rixa que levava à morte, ao apedrejamento e a outras formas de violência, estava na forma de adorar a Deus. Para os judeus, isso só era possível de ser feito, atravessando em determinada época do ano todas as dificuldades, para fazer uma doação num dos seus principais templos de Jerusalém, aonde era o lugar correto para se adorar a Deus. Já para os samaritanos, isso só era possível de ser feito no Monte Gorazim, aonde existiam as ruínas de um templo cuja construção havia sido atribuída a Salomão. E por causa dessa divergência, existia uma enorme, imensa adversidade e animosidade entre esses dois grupos pertencentes à mesma raça, à mesma crença do Deus único e tendo como patriarcais os mesmos. Na verdade, as personagens bíblicas eram as mesmas, os textos estudados eram os mesmos, mas um não aceitava e não entendia a forma como o outro percebia Deus e entendia como deveria ser esse Deus amado. Nesse tempo, Jesus decide, apesar de todos esses problemas, que ele vai atravessar Samaria. E aí os seus discípulos ficam assustados e falam: mestre, mas não tem sentido a gente passar por tanto risco e por tanto perigo, porque se eles nos apanham nessa travessia, nós vamos colocar as nossas vidas a perder. E Jesus não responde. E eles ficam insistindo: vamos margear o rio, vamos adentrar mais as matas, vamos evitar as cidades. E Jesus se mantém silencioso, apressado, como se ele quisesse ou tivesse que chegar em algum lugar num determinado horário. E assim ele chega num poço, na região da Samaria. E nas proximidades desse poço, ele pede aos discípulos que vão até as cidades e anunciem a sua chegada. E eles: o Senhor não vai com a gente? Ele diz: não, eu tenho que esperar. E aí ele fica no poço esperando. Esperando quem? Quem Jesus espera? Quem é tão importante assim ao ponto de Jesus interromper o seu passo, se movimentar em uma região hostil, se colocar em perigo e os seus que o acompanhavam? Quem era essa pessoa com quem ele precisava conversar?
E mais ou menos na 6ª hora a gente descobre quem é essa pessoa. É uma mulher, é a samaritana do poço. Aquela mulher que às 12 horas, meio-dia, um horário horrível para se buscar água no poço, um horário que ninguém saía de casa, um horário que ninguém se movimentava para buscar água. A gente buscava água naquela época, porque eu creio que nós estávamos todo mundo encarnado ali, buscando as nossas águas naquele poço. A gente fazia isso de madrugada, 6 horas da manhã, a gente fazia isso no final do dia, mas a gente não fazia isso meio-dia porque havia muito risco de insolação, de desidratação, e muitas pessoas morriam por falta de tratamento. Por que essa mulher se arriscava? E por que Jesus a esperava? Por que ela se colocava em um risco de um adoecimento que poderia ser fatal? Por que ela não ia junto nos horários com todo mundo, com todas as mulheres? E ela chega e se assusta, porque era incomum a presença de um homem. E o que é mais incomum, esse homem era galileu, esse homem era judeu. E o mais incerto acontece, ele fala com ela, o que é algo ainda muito mais surpreendente, impressionante para aquela mulher e talvez até assustador, porque quem é esse homem galileu falando com uma mulher que era samaritana? Quem é esse homem que do nada se aproxima de mim e me pede água? E aí ele mesmo me diz que ele tem uma água que é capaz de afastar toda a minha sede. Qual será a sede dela? Será que é de tomar água? Jesus pergunta para ela, cadê o seu marido? Ela diz, não tenho marido. E aí ele responde, você respondeu certo. O que está na sua casa não é o seu marido e os anteriores não eram os seus maridos. E isso tem uma simbologia que é muito ampla. Mostra o quanto Jesus conhece as pessoas. Quem procura por Jesus, quem atravessa os momentos áridos da vida, quem enfrenta as dificuldades que nos deixam sedentos em busca de paz, quem enfrenta as dores interiores, os sofrimentos físicos, o adoecimento do corpo, quem enfrenta a perda de alguém através da morte física ou um luto através de uma separação, sabe que essa sede nos movimenta em busca de algo. Muitos de nós estamos na casa espírita, que é um desses poços erguidos por Jesus, cheio dessa água cristalina que é o Evangelho, aonde a gente vem para matar a nossa sede de conhecimento, de paz, para nos dar habilidade de vencermos as dificuldades que temos adquirido ao longo das nossas muitas existências e que estamos ainda adquirindo nessa existência ainda por não termos aprendido a amar conforme Jesus nos tem ensinado. E aí ela pergunta para Jesus, e é uma pergunta humana, eu fico imaginando qual seria a pergunta nossa para Jesus hoje à tarde, né? Se ele adentrasse aqui e nos perguntasse o que nós queremos, o que a gente busca, o que nos falta. E naquele momento ela pergunta sobre a diferença, né? Tanta coisa para ela perguntar sobre a vida pessoal dela, né? Ela, como é que a gente foge das nossas dores. Tanta coisa para ela conversar e falar sobre a sua vida, os seus caminhos, os seus descaminhos, para falar sobre a sua solidão, a sua dor, sobre os riscos que ela se colocava, sobre o medo de ser julgada, de ser maltratada. E ela vai perguntar onde que eu devo adorar a Deus. E aí Jesus diz que chegaria um tempo em que Deus seria adorado em espírito e verdade. E esse tempo chegou. Desde que foram organizadas as comunicações dos espíritos, e a partir de então nos foi ensinado quais são os caminhos que nós devemos seguir para amar a Deus. Quais são os sacrifícios que devemos fazer? O que tem sido o orgulho e a vaidade em nossas vidas? O que tem sido o peso do egoísmo em nossas vidas? Desde então que essas vozes se levantaram, nos dizendo o que importa e o que não importa, que nós temos recebido mensagens e mais mensagens nos convidando à mudança. A samaritana do poço, ela ouviu muito bem aquilo que Jesus disse, os convites que ele fez, e segundo contam os espíritos, a partir do seu encontro com Jesus, ela teve uma ascendência vertical. Ela fez assim.
A partir do momento que ela descobre dentro de si a sua capacidade de amar e de superar as suas dores e de transformar os seus sentimentos, ela passa a seguir Jesus e a ser aquilo que nós chamamos de um cristão, que não é um cristão em palavras, mas um cristão em atitudes verdadeiras. E em seguindo Jesus, ela acaba conquistando a sua paz espiritual. Nós estamos da mesma forma hoje nesse poço, olhando para Ele, escutando Jesus, mas ainda estamos sem aquela vontade imensa de nos movimentarmos, de nos inquietarmos e de aceitarmos o seu convite para caminharmos com Ele. Esse escritor, filósofo pouco conhecido no Brasil, de Santa Catarina, da cidade de Tubarão, Huberto Holden, é um dos grandes nomes de filosofia cristã no mundo. Ele criou uma filosofia chamada filosofia universica, que passa a analisar as situações cotidianas do mundo a partir da ética espiritual. Olha só que diferença, eu falei umas 4 vezes a palavra moral e falei umas outras tantas vezes a palavra ética. A palavra ética não depende da cultura, não depende do momento histórico, a palavra ética não depende de nada que seja transitório, porque ela é de cunho interior e ela é permanente e não se modifica. E a ética espiritual trabalhada por Humberto de Campos, ela sempre nos leva ao encontro dos ensinamentos de Jesus. E apesar de ter sido inicialmente um homem materialista, que não enxergava a esperança do futuro espiritual, através dos ensinamentos de Jesus, ele transforma a sua dialética e passa a ser um grande defensor do Sermão da Montanha. Inclusive, ele tem um livro publicado chamado Sermão do Monte, em que ele analisa filosoficamente cada momento do Sermão da Montanha como um momento de cura espiritual. Ele se transforma e passa a ser um defensor desse sermão para não só cuidar das nossas vidas e dos nossos sentimentos, mas também para modificar e transformar as nossas atitudes perante o mundo e as nossas atitudes perante o templo do nosso coração, da nossa consciência. Porque não sei se vocês se lembram, mas nós vamos estar diante das nossas consciências, a depender do que nós tenhamos escolhido nesse mundo, seremos mais felizes ou menos infelizes. Não se trata de punição divina ou abandono de Jesus. Se trata de uma escolha que cada um de nós temos feito todos os dias. Escolhas essas que vão resultar em felicidade ou em tristeza. Mas não vamos nos entristecer. Eu costumo dizer que o umbral é um ambiente feliz que Deus nos ofereceu como oportunidade de ainda trabalharmos as nossas incertezas e conquistarmos a nossa paz, porque nenhum de nós está perdido. O que ele diz? Essa mensagem suprema do Cristo não contém só uma palavra de colorido dogmático teológico. O Sermão da Montanha é integralmente espiritual. Universal, ou melhor, místico ético, místico espiritual, espiritual ético. Se nós formos ler os livros da Doreen Contrey, que é o grande nome da pedagogia espírita, não só no Brasil como no mundo, nós vamos perceber que a ética espiritual e os ensinos para a mudança do ser encarnado a partir da ética espiritual é o grande movimento da inteligência emocional do futuro. Não uma teoria que o homem deva crer, mas uma realidade que ele deve ser. Então não adianta eu ler, se eu não estiver interessado em ser, praticar, experimentar, entender, assimilar, adquirir uma experiência nova de vida a partir do que eu estou lendo, a partir do que eu estou sentindo. A mística é o primeiro e maior de todos os mandamentos. O amor de Deus. A ética é o segundo mandamento, o amor aos nossos semelhantes. E nesta base é possível uma harmonia espiritual, ou uma harmonia universal. Amor a Deus, amor a nós mesmos e amor ao próximo. Fazer ao outro o que nós gostaríamos que fosse feito a nós. Eu vou um pouquinho além. Fazer ao outro o que o outro gostaria que fosse feito por ele.
Porque talvez o que eu gostaria que fosse feito por mim não é exatamente aquilo que o outro gostaria de receber. Então, até no que a gente vai oferecer ao outro, nós precisamos escutá-lo. No hospital, a gente tem uma forma de cuidado com o paciente que é baseada na empatia, mas nós chamamos de empatia dinâmica. Nós escutamos o paciente e a sua família e nós procuramos saber o que para ele é importante. Às vezes, para mim, o importante seja fazer determinado exame, mas para ele, talvez o importante fosse determinado tipo de alimento. E aí ele não quer fazer o exame e não quer estar no hospital, porque para ele aquilo que for importante não lhe está sendo oferecido. Então, nós tentamos oferecer o que é importante junto com o tratamento, que ele faça feliz. Eu tive uma paciente já em bem fase final de vida, estava bem próximo ao seu desencarne, e ela estava muito triste, ela chorava o tempo todo, eu fui conversar com ela, porque a gente sempre olha para o outro e a gente acha que sabe tudo, não é assim? A gente chega para o outro e diz assim, está com medo da morte? Por isso que você está chorando tanto? Está deixando alguém? E a gente vai dizendo coisas que para o outro não tem a menor importância e não é o significado do que realmente acontece com ele. E aí eu perguntei para ela, por que a senhora está chorando? Ela, porque eu queria ir embora. Falei, por que a senhora quer ir embora? Porque eu vou morrer de qualquer jeito. Falei, se a senhora vai morrer de qualquer jeito, a senhora pode morrer aqui ou em casa. Por que em casa é melhor? Porque em casa eu vou morrer perto do fogão onde eu cresci, que é o mesmo fogão que os meus filhos cresceram, aonde a gente acendia a lenha nas épocas de frio, e ali a gente ficava em volta e minha mãe ficava cantando os hinos. E eu quero ficar ali, porque ali eu sinto que minha mãe está perto. Será que importa eu falar para ela que não tem importância os ambientes físicos, que as pessoas que já foram embora desse mundo, elas conseguem estar em qualquer lugar? Não será importante. O que é importante? Fazer ao outro o que o outro gostaria que lhe fosse feito. E aí eu chamei todo mundo e falei, hoje nós vamos levar alguém para casa, para que ela passe os seus últimos instantes com o seu fogão de lenha aceso, cantando as músicas ou lembrando das músicas que a sua mãe cantava. Levamos ela para casa, sentadinha na sua cadeira, os netos em volta, a família toda em festa, felizes, apesar da proximidade da morte, porque o que todos eles queriam é estar perto daquele fogão, todos juntos, cada um com seu copinho de café, e ela deu os seus últimos suspiros e desencarnou, teve a morte do seu corpo físico sorrindo, porque ela estava onde lhe era importante. Será que nós sabemos realmente o que é importante para o outro? Será que nós estamos dispostos a ouvir da nossa esposa, do nosso esposo, dos nossos filhos, dos nossos vizinhos, dos nossos colegas de trabalho, o que realmente é importante para eles? Para nós começarmos a navegar no Sermão da Montanha, a gente vai ter que ter algumas disposições. E uma dessas disposições é estarmos abertos a ouvir o que o outro quer. Era uma pergunta que Jesus sempre fazia àqueles que o procuravam. O que é que você quer que eu te faça? Jesus não dizia, eu vou fazer isso. Ele perguntava para aquelas pessoas. Porque é importante dizer o que eu quero. E é importante ouvir de Jesus o significado do que eu quero. E isso não significava que ele curava a todas as pessoas. Alguém aqui conhece a história de Rebeca, a paralítica que não foi curada? Se não conhece, é uma história importantíssima para se conhecer. É uma psicografia de Amélia Rodrigues, eu confundindo com Amália Domingo Soler, de Amélia Rodrigues, em que ela conta a história de uma mulher, uma judia, que ficou paralítica com 14 anos de idade, e ela ouve falar a respeito de Jesus e que ele curava as pessoas. Ela é então levada até a presença do Cristo, e Cristo pergunta para ela o que ela gostaria que lhe fosse feito. E ela, naquela alegria, tendo visto várias pessoas sendo curadas, inclusive pessoas com moléstia parecida, ela diz, eu quero andar, Senhor. Aí ele diz para ela, andar para você, nessa vida não será o mais importante. Será a paz e a paz eu te darei. Olha só, a discrepância do que a gente quer com aquilo que Jesus vai nos dar, mas diante daquilo que a gente fala, Jesus está sempre pronto e disposto a nos explicar o que é importante para cada um de nós.
se perdessem todos os livros sagrados da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Isso é uma frase muito conhecida de Mahatma Gandhi, em que ele, em determinada vez, pronunciando a respeito das religiões, fala que todo o mundo encontraria o benefício da transformação se todos da face da terra estudassem o Sermão da Montanha, aplicando os seus ensinamentos em sua vida diária. Isso é uma visão de um hindu. Aí a grande pergunta é, quantas vezes será que nós estudamos o Sermão da Montanha? Eu trouxe só uns trechinhos assim, do sermão de forma isolada. Se nós fôssemos estudar mesmo o Sermão da Montanha, a gente ia precisar de um movimento ensaísta de estudo de 1 ano. Né? E depois de vários anos, a gente estaria voltando e estudando e comentando e tentando aplicar ele em nossas vidas. O sermão de Jesus era para ser memorizado e servir como fonte de meditação constante. Outro grande estudioso do Sermão do Monte, Jonathan, ele enxerga o Sermão da Montanha como um caminho excelente que nós precisaríamos memorizar, mas não ficar repetindo da boca para fora, como nós temos observado por aí. Vou falar sobre o meio espírita. Tem pessoas que citam as questões do livro dos Espíritos, mas são incapazes de estender a mão a quem sofre. Gostam de falar sobre a ciência espírita e a ciência humana e toda a sua revelação e evolução, mas são incapazes de varrer a casa espírita aonde eles estão chegando. O meu primeiro ensinamento na casa espírita, quando eu cheguei, eu fiquei imaginando as coisas maravilhosas que eu iria fazer. Eu ganhei um rodo e uma vassoura, eu e uma amiga. Então, nós ganhamos de presente a limpeza da casa espírita no final de semana. Isso lá no estado do Rio de Janeiro. Então, a gente tinha como participação na casa espírita varrer e limpar. E depois de 2 anos, a gente subiu de posto, a gente passou a arrumar a biblioteca. E isso foi uma grande conquista. Isso porque a gente não conseguia nem chegar perto da mesa mediúnica, que era o nosso grande sonho, o nosso investimento. E a gente queria falar com o público, a gente queria estudar com o público. E os dois eram convidados a fazer coisas que não tinham nada a ver com aquilo que a gente gostava. Até que um dia eu falei com a dirigente, falei assim, só não acha que a gente poderia ser melhor aproveitado também em outros setores da casa? E eu me arrependi, né? Ela falou assim, eu acho mesmo. Aí botou a gente para lavar os banheiros também. Então a gente foi aproveitado em outros setores da casa. E eu acho que eu nunca aprendi tanto em toda a minha vida, porque a gente quer varrer o nosso lar, a gente quer limpar as ruas do nosso lar, mas não limpamos a nossa casa, não organizamos a nossa casa, e a gente acha que vai ser assim, do nada a gente vai pegar uma vassoura em nosso lar e a gente vai estar pronto para varrer as ruas de nosso lar, se isso não foi uma prática nossa enquanto nós estávamos encarnados. Essas crenças, elas precisam se transformar. A gente precisa se movimentar para além dessas crenças. O Espiritismo, ele vem para consolidar dentro de nós essa voz dos Espíritos que vem complementar e se associar aos ensinamentos de Jesus para que a gente consiga ter uma vida melhor, uma vida espiritual melhor. Não significa uma vida ausente de conflitos, ausente de grandes sofrimentos, mas significa uma vida com mais esperança do que dor. Quem lembra do sorriso do Chico Xavier, independente das suas dificuldades? Ele tinha como norma abrir as portas da sua casa, abrir as portas, as suas janelas com um sorriso. Eu conheci Chico Xavier um pouquinho, acho que uns 2 ou 3 anos antes dele desencarnar. E eu fui muito chato com o filho dele. Eu fiquei no pé do filho dele para deixar eu, pelo menos, ver o Chico de longe. E o Chico viu a minha insistência e foi de uma bondade, de uma capacidade amorosa incrível. E apesar de sentir uma dor imensa no peito, que já era o seu coração extremamente maltratado pelas experiências da vida humana, era a angina que não parava de doer, ele mesmo assim levantou para olhar, para dar tchau, para jogar beijo, para sorrir. E ali eu encontrei toda a plenitude daquilo que eu buscava. Como ele conseguia sorrir diante de tantas dores? Como ele conseguia trabalhar? Como ele conseguia atender e falar com as pessoas com tanta elegância?
com tanta bondade, ser acusado, receber de volta muitas ingratidões, tanto de pessoas que foram auxiliadas por ele, como outras pessoas que foram cuidadas por ele, estava ali sempre disposto e pronto a auxiliar aqueles que necessitavam tanto de ajuda. Ele era uma dessas pessoas que tinha o Sermão do Monte como um lugar aonde se refugiar, como um lugar que ele usava para ser o seu grande instrumento de pacificação, de harmonização e de organização interior. Sem esse sermão, acaba ficando mais difícil da gente encontrar esperança e se organizar diante das grandes dificuldades que a gente tem sofrido. Falando muito rápido, gente. Nem se preocupem em ler, esse aqui é só um resumo do sermão que a gente vai, dos versículos que a gente escolheu para falar hoje. Vou falar de cada um, e aí eu acho que fica melhor para a gente ir lendo aos poucos e sem pressa, né? Espero conseguir terminar no horário certinho, que é uma outra coisa que eu tenho que aprender com o Sermão da Montanha, pontualidade para terminar uma palestra. Vamos lá. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos imaginar essa frase dita para alguém que está atravessando um imenso sofrimento, para alguém que tem suportado todas as formas de ausência, alguém que sempre foi tido e foi visto como algo esquecido. Naquela época, que não me parece ser tão diferente do que acontece hoje, naquela época, as pessoas que eram pobres ou que nasciam com algum tipo de doença, elas eram consideradas como criaturas amaldiçoadas por Deus. Então, você tem duas criaturas, as que são amadas e as que são amaldiçoadas. As que são amadas são as que têm dinheiro, saúde, filhos bonitos, gente bonita. Aí, quem não é amado por Deus? Quem nasceu doente? Quem nasceu pobre? Então, essas pessoas aqui que não são amadas por Deus, elas não têm nada. Então, elas não têm esperança. De repente, surge um profeta, um curador, que diz para essas pessoas que elas são muito bem-aventuradas, porque elas são permeadas em seus caminhos pelas dificuldades, pelas ausências, pelas grandes necessidades materiais, mas que para elas existe reservado algo de bom, para elas existe a esperança, para elas existe o consolo, existe uma outra abundância que elas ainda desconhecem nesse mundo, mas que elas conhecem amplamente dentro delas. Isso foi eu mudei essa história, vou contar essa história e contar um trecho do Evangelho, mas como isso aconteceu e eu observei isso acontecendo, eu achei melhor contar aquilo que era palpável. A minha avó, ela não é espírita, ela é neopentecostal, acho que há 68 anos. Né? Quando ela descobriu que eu era espírita, ela quase morreu do coração, se assustou muito. Eu sou espírita desde os 12 anos de idade, e a única pessoa que não sabia era ela. Eu poupava de contar para ela e para o meu avô, porque eu sabia que eles iam ter um trabalho muito grande para lidar com isso. Eu tinha 15 anos quando ela descobriu. E aí a gente conversou, enquanto a gente conversava, ela falou assim: vamos pedir para Deus nos mostrar o que é essencial. Se está tudo bem você ser espírita e se está tudo bem eu aceitar que você seja espírita. E durante a oração dela, eu confesso para vocês que eu nem orava, a gente não fez pressa, eu fiquei mudo, né? Meu pensamento era só: mostra que eu estou certo, mostra que eu estou certo, mostra que eu estou certo. A gente entra em aflição, ainda mais que a minha avó era uma mulher de muita fé, muito respeitada na igreja, e as pessoas tinham uma convicção de que o que ela falava representava a voz do próprio Espírito Santo. Então, ia fazer a oração alguém que não era qualquer pessoa, né? Além de ser a minha avó. E aí ela abriu o olho e falou assim: eu estou vendo uma luz. Eu falei: Ela levantou e pegou uma caixa de papelão e começou a botar pacote de arroz, feijão. Eu fiquei olhando para aquilo e falei: mas que luz é essa, né? A gente vai fugir, o que vai acontecer, né? E ela foi botando, e ela falou assim: a gente tem que botar, vamos botar a sua eu adoro goiabada, então tinha minha goiabada, tinha meu biscoito de maisena, vamos pegar a sua goiabada e seu biscoito de maisena e vamos botar na caixa também. Eu falei: ai meu Deus, era isso que Jesus queria, tá bom. Tá menos mal, né? É só o sacrifício da minha goiabada e do meu biscoito de maisena. A gente botou na caixa, ela abraçou e começou a andar. Eu fui andando junto com ela. Aí foi meu avô, foi meu tio, a gente ficou olhando e fomos junto com ela. A gente andou
uns 10 quilômetros, a gente entrou num lugar que era muito perigoso, ela foi andando e chegou numa casa toda de madeira, tinha parte da casa tinha telhado, outra parte não. Ela bateu na porta e veio uma senhora. E a senhora disse assim: pois não, e minha avó, eu vim trazer as coisas para você que Deus pediu para eu te entregar. E a mulher abriu a caixa, dentro da caixa tinha o arroz, tinha o óleo. Era uma viúva que tinha 7 filhos. E naquele dia eles estavam no 10º dia sem comer nada. Ela pegava uma água, misturava com um pouquinho de sal, que era o que ela tinha, e as crianças tomavam essa água com esse sal. E aí, nesse dia, essa mulher, já desgastada, desesperada, e os filhos pedindo comida. Imaginem uma mãe diante de 7 filhos pedindo comida, e ela começa a implorar a Deus que a escutasse, que ela era um dos pobres, desventurados que Jesus falava no Sermão do Monte. Que bem-aventurança é essa em que você não escuta o apelo do seu filho? E aí, no meio da prece, os filhos escutando, a filha mais nova fala assim: não esquece de pedir para Jesus a minha goiabada. Aí o outro gritou: e o meu biscoito de maisena. E foram as últimas coisas que minha avó ouviu na sua oração. E a gente entregou, foi um momento extremamente emocionante. E a gente saiu dali e minha avó disse: bem-aventurados que são pobres pelo Espírito. E eu comecei a entender que essa pobreza era uma pobreza diferente, era um desapego. Um desapego do que eu tenho para dividir com o outro. Um desapego de quem eu sou, inclusive para ceder as minhas funções para que outro os faça. Um desapego para entender que aquela pessoa deixou de me amar e que pretende seguir um outro caminho. Um desapego para entender que os filhos crescem e que os filhos encontram também os seus caminhos e as suas próprias vidas. Um desapego para entender que o que eu tenho é necessário para que eu viva uma vida espiritualmente boa. Um desapego para entender que a pobreza apegada de raiva, a pobreza apegada de valores, com desejos absurdos de possuir, sendo possuído por aquilo que não se possui, é uma das piores doenças que a gente pode trazer para as nossas vidas. Apegado à nossa beleza, ao nosso corpo transitório, apegado às situações que se desfazem com o passar do tempo e que não guardam alegria e que não guardam felicidade. Só quando a gente vai envelhecendo é que nós vamos percebendo que os valores que nós tínhamos antes eram valores cheios de apegos, valores que nos trouxeram dor. A forma como nós amávamos as pessoas, a forma como amávamos as nossas casas, era um amor que nos fazia sofrer. Era um amor que nos causava dor, porque era um amor repleto de egoísmo, de paixão e muitas vezes de violência de posse, de conquista. Violências que nos traziam violências de volta e que nos deixavam repletos de dores, as mais profundas. E a gente começa a perceber que nós não éramos felizes com tanta vontade de possuir, com tantos desejos do ter, com tantas ausências por não possuir, que passamos grande parte do nosso tempo desejando. E hoje a gente entende que talvez a melhor parte da vida seja simplesmente se desapegar e deixar fluir, deixar passar. E aí a minha avó me disse: sabe o que foi que o Espírito Santo falou? Que não tem problema. Não é importante aonde as pessoas ajoelham para falar com Deus. O importante é que consigam ouvir Deus dentro de si e levar aos pequeninos um pouco de consolo. Se o Espiritismo te leva a encher uma caixa de papelão com o que você tem e você distribuir o pouco que tem com o outro, tá tudo bem. Essa é a religião do Cristo, a religião do amor. E nós, desde então, nos encontramos sempre. Ela sabe que ela é um dos meus grandes amores, a gente se ama e falamos sobre o Evangelho, e discordamos, e refalamos, e falamos de novo, e fazemos um pé de oração para o outro, e a gente continua caminhando assim, aceitando que o outro não é nossa posse. E não sou eu que dito como, onde e de que forma o outro vai ser feliz. Eu simplesmente aceito e me desapego. Senão todas as nossas dificuldades, os nossos enfrentamentos não vão trazer bem-aventurança. Porque um dos grandes movimentos da ausência é nos ajudar a desapegar.
Existem ricos desapegados e existem pobres extremamente apegados. Existem ricos gravemente apegados, fugindo a todo custo da pobreza, e não se percebe o quanto são espiritualmente pobres. E existem pobres materiais, desapegados de qualquer desejo ou anseio materialista, que são abundantemente ricos do ponto de vista espiritual. Quem não lembra das histórias do irmão Jacó? Que a gente sabe, na verdade, que era um dos presidentes da Federação Espírita Brasileira, que, para sua surpresa, eu fui o presidente da Federação Espírita Brasileira. Quando eu desencarnar, aquela história de limpar nosso lar nem passa pela nossa cabeça. A gente vai ter um lugar muito legal no nosso lar. Mas eu acho que as pessoas nem pararam para pensar que nosso lar fica no umbral, Então a gente fala tanto que não quer ir para o umbral, mas está desejando desesperadamente ir para o umbral. E quando ele chega lá, ele encontra uma mulher, que era aquela que cuidava dos afazeres mais simples da Federação Espírita, e ela estava brilhando. Ela era um ser superior a ele. Ele tinha que aprender com ela, enquanto ele achava que ele era quem deveria ensiná-la. Olha o quanto que a gente desconhece da realidade espiritual, de quem nós somos e de quem o outro é. E do quanto nós, apesar dos ensinamentos espíritas, apesar dos ensinamentos do Cristo, apesar de sabermos, mesmo que superficialmente, o que vem a ser essa verdadeira riqueza espiritual, nós ainda procuramos os lugares de destaque, procuramos ainda demonstrar o que ainda não somos, por vergonha e por medo de aceitarmos quem nós somos. Tudo bem, gente? Um sábado intenso, Com tanta coisa para a gente refletir ao mesmo tempo. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Um dos capítulos mais marcantes para mim é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata a respeito das consolações e da oportunidade de entendermos os motivos do sofrimento, das dores, das lágrimas, mas também a presença do Espírito Consolador, que nos vem trazer explicações e que vem levantar os nossos ânimos, que andam tão deprimidos diante das dificuldades que nós temos sofrido e enfrentado. Mas quem são esses bem-aventurados? Será que bem-aventurado é aquele que não pode reclamar nunca porque está passando por um problema? A gente deve parar de chorar? Eu já ouvi muitas coisas estranhas, Porque existem lágrimas que são lágrimas que nascem da revolta, do desespero, do ódio, e são lágrimas que precisam cair, porque talvez sejam essas lágrimas o início de um processo de cura e de transformação. Existem também aquelas lágrimas que nascem de um coração que foi machucado, que foi ferido, mas que está encontrando motivos para seguir adiante. Existe no livro Boa Nova um encontro entre Jesus e Joana de Cusa. O capítulo chama Joana de Cusa. Se não leram, leiam, porque é fantástico. Jesus conversa com ela e ela pergunta para ele por que Deus não se impõe aos homens. Por que Deus não vem no mundo e força as pessoas a aceitá-lo e a amá-lo? É estranho isso, não é? Essa história de forçar uma pessoa a amar outra. Na casa espírita, no atendimento ao público, por diversas vezes, a gente atendeu pessoas que pediam para que nós espíritas fizéssemos alguma coisa para fulano amar, para ciclano deixar a família, para ficar com ela. Foram várias situações que aconteceram onde tinha essa ideia de forçar o outro. E para essas pessoas que estão em sofrimento, não importa para elas o sofrimento que o outro vivenciará, porque a sua dor também é muito grande. E aí, o que a gente faz? A gente diz para essas pessoas que está tudo bem chorar, não está errado, você não pode chorar por esses motivos, existem os motivos certos e os motivos errados de chorar. Será que é assim? Que coisa chata, Ainda fica perguntando para a gente, esperando que a gente responda. Isso é só provocação, tá, gente? A gente vai responder. É para que a gente pense junto a respeito da complexidade dos ensinamentos do Cristo. Não basta apenas chorar, é importante chorar. Todos nós vamos chorar
homens, mulheres, crianças, idosos. Existem crianças na formação do ventre da mãe que choram. Tem crianças que antes de nascerem choram. Tem pessoas que antes de desencarnarem choram. O choro, a lágrima é um mecanismo de defesa do inconsciente, que nos ajuda a superar as dificuldades sem maiores transtornos e dificuldades emocionais. O choro é um método que Deus nos ofereceu para que as coisas angustiantes da vida não se acumulassem demais em nosso inconsciente, nos perturbando ou nos levando a adoecimentos futuros. Significa que quem impede o choro de alguém está impedindo um mecanismo normal que ajuda a diminuir a sobrecarga psíquica para o futuro. Diminui o adoecimento psíquico, diminui com que essa pessoa seja uma candidata a ser um paciente com transtornos psiquiátricos, porque não teve como enfrentar as suas dores e os seus problemas. Chorar, então, não me parece ser o mais importante aqui na história. Qual será o mais importante, então? Quem são essas pessoas que choram? Quem são essas pessoas que vão ser consoladas? Será que Deus consola umas pessoas e outras Ele deixa para lá? Será que Ele faz isso? Isso somos nós, né? A gente faz isso. A gente na casa espírita, eu gosto mais dela, não gosto tanto dela, deixa ela para lá. Deixa eu ajudar a minha amiga, que ela é mais parecida comigo, essa outra eu não gosto muito dela, não acho legal as roupas que ela usa, o jeito que ela fala. Então, se ela está chorando, eu até dou a volta, né? Eu circulo e deixo ela ali sem ser consolada, porque não gosto dela. Isso não é Deus, isso não é Jesus, isso não é espiritualidade amiga. Deus, Ele é um amor abundante, Ele é indecifrável, Ele é inclassificável na nossa linguagem humana. Uma coisa a gente sabe, Ele faz tudo aquilo que a gente não consegue fazer, e Ele tem um trabalho de equidade e de se permitir derramar-se na vida do outro, independente dos caminhos que esse outro tem seguido. No entanto, apesar do consolo chegar a todas as pessoas, somente as pessoas que se permitem ser consoladas são as pessoas que alcançarão a escuta interior da voz de Deus. Por isso que nem todas as pessoas conseguem encontrar consolação, mesmo vindo na casa espírita. Quando eu era um espírita chato e velho, acho que eu estou remoçando, eu ficava nas filas pedindo para o pessoal desligar o celular, que era um tal de ficar trocando mensagem, vendo, né, enquanto está esperando o passo. Por que não aproveitar esse momento para ver as redes sociais, para ver as brigas, as discussões, pode discutir com alguém, né? Não estou fazendo nada, estou só na fila de passe. Ou então, numa palestra, eu era aquele chato da Comunhão Espírita de Brasília que saía caminhando entre as pessoas e pedindo, vamos desligar o celular, esse é o seu momento, você está aqui porque você tem uma dor grande, você está em busca do passe como uma energia salutar, para te ajudar no seu processo de equilíbrio, você precisa participar. A sua participação é desligar o celular e fazer prece. Ah, meu Deus, agora eu vou ter que me esforçar. Além de ter vindo na casa espírita, vou ter que ficar na fila, não posso pegar no meu celular e tenho que fazer prece. Pensamentos positivos. Eu não estou interessado, eu quero coisas rápidas. Por isso que as pessoas não encontram consolação. Nós somos a atual geração do fast food, das coisas rápidas, prontas, empacotadas, sem saúde. Nós não temos discernimento mais do que é saudável para aquilo que não é saudável. Nós perdemos o nosso discernimento em busca do equilíbrio. Por isso que muitos de nós choram e não encontram consolação, porque não querem ouvir as palavras do Cristo, porque não estão interessadas em ouvir argumentações e orientações que sejam diferentes das propostas que Deus nos oferece. Por isso que essa consolação é uma autosseleção. Somos nós que elevamos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos de tal forma que a gente entre em harmonia, em sintonia com a vontade de Deus, e como que por um passe de mágica a gente deixa de sentir os impactos daquele sofrimento. Quem aqui já não esteve por uma situação extremamente difícil, decidiu fazer uma prece,
conversar com Deus, cantar músicas elevadas e sentiu que o coração se afastava, que o pensamento se afastava daquela situação de dor e por minutos e instantes esquecia por completo de tudo aquilo que havia feito sofrer. E por alguns instantes experimentava um processo de pacificação e de esperança tão grande que era capaz de enfrentar situações mais difíceis do que aquela. É como se essa pessoa despertasse para a vida novamente e pudesse ou conseguisse buscar a alegria verdadeira mesmo nos instantes e nos momentos mais desconfortantes de sua vida. Isso é buscar a possibilidade de ser consolado. A consolação, ela se derrama. É como a chuva, é como o sol, ela percorre todos os lugares. Eu sou um faminto por consolação. Quando eu morava em Brasília, tinha um grande amigo, a gente sempre saía junto do hospital do plantão, e tinha uns irmãos eles entregavam umas mensagens, e esse meu amigo espírita, ele não pegava de jeito nenhum e achava um absurdo porque eu pegava todas. E aí ele falava assim, mas por que você fica pegando essas mensagens? Não são mensagens espíritas. Eu falava, mas são mensagens de Jesus, e eu não sei quem o Cristo vai usar hoje para falar comigo, porque Jesus, ele utiliza todas as pessoas que ele pode para falar com a gente. Nós é que não queremos falar com essas pessoas porque nós queremos outras pessoas, né? A gente quer a pessoa famosa, a gente quer uma pessoa diferente e a gente não quer ouvir nossas mães, nossos pais, nossos avós, nossos amigos. Nós não queremos ouvir essas pessoas que ficam caminhando na rua e entregando mensagens. Tudo tem mensagem. Eu até dizia para ele, mas a sua fé espírita não está forte, sólida? Porque se ela está sólida, ela não tem entrar em contato com outras fés e com outros argumentos. Ela não fica assustada diante do que o outro pensa, porque ela é uma fé raciocinada que é capaz de enfrentar e de permanecer intacta, independente das situações que nós estejamos vivendo. Será que nossa fé espírita está assim? Como é que você quer que ela anda, né? Está mais ou menos. De vez em quando ela está uma fé espírita fugitiva, né? De vez em quando eu estou brigado com Kardec. Às vezes é assim que a gente encontra uma fé raciocinada segura. E aí ele passou por um problema muito grande e ele veio conversar comigo. Ah, você pôde isso durante o plantão, não é uma loucura. Faz uma oração aí para mim, pergunta para os espíritos o que eu devo fazer. Eu falei, que absurdo, né? Você quer que eu entre em transe mediúnico no plantão? Falei, nada mais. Ah, mas é que eu sou espírita há não sei quanto tempo. Falei, ó, o privilégio. Ninguém é privilegiado, Deus conversa com a gente. Falei, faz a experiência, a hora que a gente sair lá embaixo, que aquela senhorinha te estender a mão com a mensagem, ao invés de você empurrar, olhar assustado, pega a mensagem. Porque é através dela que Cristo vai falar com você. E aquela mensagem ele decidiu pegar e era exatamente aquilo que ele precisava ouvir para trazer a ele um pouco mais de consolação. Então, ser consolado não basta chorar. Não existe uma regra de como eu devo chorar. Porque a gente já aprendeu que as lágrimas, o desespero, faz parte das trajetórias de quem está sofrendo. O que importa é a minha abertura às consolações que vão me chegar e ao meu interesse de aproveitar aquilo que está sendo me dito para encontrar um pouco mais de paz e de equilíbrio. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Como é que está a mansuetude? Qual o nosso nível hoje de mansuetude espírita? Não, está tudo bem para mim. Graças a Deus existe a reencarnação, que todas as pessoas vão voltar para a Terra. E eu tenho certeza que ela vai voltar sofrendo muito e vai pagar centil por centil aquilo que ela me fez. Porque eu aprendi com Kardec que tem a lei de ação e reação. E aí você bate com uma força, você recebe uma força 10 vezes mais forte. Será que é isso mesmo que Kardec disse? Será que é isso mesmo que nos tem sido ensinado? Cadê o amor cobrindo a multidão de pecados? A gente nem levanta essa hipótese para o outro. Que ele tem a possibilidade de endireitar os seus passos. Que ele tem a possibilidade de refazer o seu caminho. Eu dava aula para um grupo de estudo aprofundado de doutrina espírita, na Federação Espírita do Distrito Federal. E aí a gente estava falando sobre reencarnações e eu comentei que muitas vezes Deus nos aguardava o crescimento interior
para que a gente pudesse lidar com aquilo que a gente fez. Porque sem um crescimento interior, a prova por si só, ela não traz ensinamento. E que o intuito do Pai é desenvolver em nós a inteligência. E aí um rapaz levanta a mão e diz, mas isso quer dizer o quê? Que uma pessoa que fez isso e isso comigo vai demorar umas 5 encarnações até ficar pronto para poder passar pela aprovação? Mas que Deus é esse? Olha como é que nós não estamos tão mansos. Né? Olha como é que nós não estamos tão serenos. Vou levar o meu casamento até o final dessa encarnação. E a hora que ele desencarnar e eu desencarnar, acabou, graças a Deus. Né? Cada um para o teu rumo, eu vou para um plano espiritual superior, criatura vai ficar sofrendo no umbral, eu nunca mais vou ver de novo. E acabou, o que eu tinha que aguentar, eu aguentei por 60 anos. E chega, Deus, acabou por aí. Será que isso que eu estou fazendo realmente está sendo bom para mim? Será que essa história de aguentar e nunca mais querer contato, será que isso realmente está sendo produtivo para a gente? Será que nós realmente aprendemos o que é mansuetude? O que é olhar com misericórdia? O que é ser misericordioso, sereno? O que é passar pelas dificuldades e ter o direito de me afastar? Isso nós temos sim. Nós temos o direito de nos afastarmos, o direito de procurarmos organizar as nossas ideias, os nossos pensamentos. Podemos escolher pela raiva e pela amargura, mas isso não é mansuetude. Não vai fazer parte daqueles que habitarão a Terra, este planeta do futuro. Ah, mas eu não quero vir para cá. Para onde que você vai? Estar aqui é uma grande honra. Estarmos neste momento, neste planeta, nesta hora, neste instante, falando sobre o Sermão da Montanha, falando sobre a habilidade de conquistar a bem-aventurança através da pacificação, é uma grande honra. Muitos espíritos gostariam de estar aqui neste momento, para terem essa grande honra de despertarem em si outros mananciais de amor e de inteligência e de paz, que não tem conseguido vivenciar e experimentar, porque há uma necessidade de imersão no corpo físico para que a gente esqueça os nossos equívocos e possamos recomeçar a partir do zero. Zero, quando Deus fala zero, quando os espíritos falam zero, eles estão falando da lembrança, porque a lembrança com o peso da culpa não tem para nós nenhuma utilidade. Não tem utilidade o peso da culpa, porque ele não nos ajuda a crescer. Nós estamos aproveitando isso? Eu tenho outro grande amigo que é espírita que diz assim, quando eu desencarnar dessa vez agora, acabou, chega. Chega, não quero mais voltar aqui nesse mundo, para mim acabou. Eu falei, olha, quando você estiver lá no plano espiritual, você vai estar implorando para retornar para esse mundo. Porque é um mundo habitado por aqueles que se pacificaram. Por aqueles que se tornaram mansos, que se tornaram humildes, que se tornaram amorosos, pessoas mais próximas do bem, pessoas em que predominam dentro delas mesmas sentimentos amorosos, sentimentos de bondade, de humildade, de paciência, de aceitação do outro e de si mesmas. Conviver com essas pessoas, para aqueles que tiverem a honra de reencarnar no futuro, vai significar de que a gente já conquistou mais um ponto positivo dentro de nós, que é a mansuetude. Ser manso não significa dizer sim a tudo que nos é proposto. Ser manso é aquele que consegue dizer sim, talvez e não, com equilíbrio, sem remorso e sem culpa e sem nenhum tipo de movimento agressor dentro de si. É aquele que é capaz de movimentar a libertação de si mesmo e de outros através da prática da não violência. Não precisa gritar, não precisa ameaçar, ele transforma o mundo através do seu amor. E esse é o verdadeiro elemento e ingrediente que consegue transformar o mundo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Será que tem algum injustiçado aqui dentro hoje? Acho que todos nós sentimos em menor ou maior grau que a gente sofreu algum tipo de injustiça. É só a gente lembrar da nossa vida, da nossa história. Eu vou falar mal de mim mesmo, tá, gente? Recentemente,
Eu tenho o hábito de chegar onde eu trabalho, de abraçar as pessoas, de cumprimentar. É uma característica minha, sempre fui assim. E tem um colega que trabalha comigo que ele é bem mal-humorado. E toda vez que eu encontro com ele, além de me dar uma má resposta, ele quase me empurra. E dessa vez ele falou para mim, mas que coisa chata que você acorda segunda-feira feliz. É horrível ver você sorrindo, porque eu me sinto mal com você sorrindo. Porque eu chego aqui mal-humorado, com raiva de ter acordado, bravo com Deus que Ele me manteve vivo, e eu não morri de madrugada, acordei vivo e vim trabalhar, e você chega aqui feliz, agradecendo pelo dia que começou. Aí eu parei para pensar, nunca mais eu falo com Ele. Aí a gente começa a lembrar, né? Todo dia eu chego sorrindo para Ele. Toda segunda-feira eu tento abraçar e dizer que o dia vai ser ótimo, que a semana vai ser maravilhosa, levando uma energia positiva. Chega, eu desisto. Agora é Ele por conta dEle. Que injustiça me tratar dessa forma. A gente vive várias injustiças todos os dias. Porque a justiça é aquilo que a gente deseja. E a injustiça é o acontecimento daquilo que nós não queremos. Mas o fato de acontecer aquilo que nós não queremos não significa que seja necessariamente uma injustiça de Deus. Significa tão somente o acontecimento daquilo que eu preciso. A experiência que eu preciso reter na minha vida. A experiência educativa que eu preciso atravessar. A experiência educativa que eu preciso trazer enquanto motivadora do desenvolvimento dos meus sentimentos. Quem lembra da história de Zaqueu? Lembra do Evangelho, que era um homem, eles repetem isso várias vezes, é coitado do Zaqueu. Um homem pequeno, um homem de baixa estatura, um homem de baixa estatura, um homem pequeno, né? Ele queria ver Jesus, ele não conseguia ver Jesus, ele precisava ver Jesus. Alguém lembra por que ele queria ver Jesus? Ele estava doente? Não. Né? Fisicamente não, mas ele estava angustiado. E a angústia pode trazer um outro tipo de doença. Principalmente quando ela nasce da culpa. E nasce da certeza de ter praticado injustiça contra outras pessoas. Porque parece que existiam várias vozes que se levantavam contra ele. Vozes que se repetiam no seu pensamento. Pessoas prejudicadas pelas atitudes dele que disseram que um dia Deus se vingaria, que um dia ele se veria com Deus, que um dia isso ficou reverberando dentro dele. Então ele se via como um homem que praticava injustiças, um homem que causava sofrimento e dor em outras pessoas. E a partir daí ele passou a ter certeza que quanto mais o tempo passasse, mais ele estaria próximo desse revanchismo divino. Porque essa era a crença daquela época. Mas será que a gente mudou tanto assim? Eu vejo um monte de espíritas com medo de Deus. Não sei se vocês conhecem, eu conheço bastante pessoas, eu vejo muitos espíritas com medo de Deus. Olha que interessante. A gente ainda permanece, apesar do tempo, apesar dos ensinamentos dos espíritos, com medo de Deus, como se fosse Deus um ser punitivo, agressor e agressivo, que faz algo diferente daquilo que Jesus prega. Olha que coisa mais, né, incompatível com a verdade mais próxima do que seria Deus em nossas vidas. E ele queria ver Jesus, mas era impossível porque era uma multidão, e ele resolve subir numa árvore. E ele sobe na árvore, alguém lembra se ele vê Jesus? Ele não vê Jesus. Jesus o vê antes que ele visse a Jesus. Jesus sempre nos vê antes que a gente o veja. Ele não disse que estaria conosco até o findar dos tempos? Que ele caminharia conosco? Que ele estaria com os seus, com todos nós que estamos habitando essa terra, ou com todos nós espíritos desencarnados que convivemos ao redor do orbe terrestre? Ele está conosco, ele nos conhece e ele nos enxerga. E ele sabe de todas as nossas necessidades, de todas as nossas angústias. E o que nós queremos sempre é que as pessoas recebam, né, paguem aquele centil por centil, né, aquela força da ação e reação que deveria ter uma força igual. A gente quer que a reação ela tenha pelo menos 20 vezes 1000 mais força, porque a força da minha revolta, da minha raiva,
é a força de todos os meus sentimentos negativos em relação ao que aconteceu. Esses sentimentos são aqueles fomentadores da dor, da angústia, dos sentimentos de perda. O que Jesus diz para ele? Desce da árvore, que hoje a salvação entrou em sua casa. E o que foi que ele fez? Que legal, né? Jesus vai dormir na minha casa, vou arrumar tudo para ele, eu estou feliz, né? A salvação entrou na minha casa e acabou, fim de história. Justiça feita, eu estava certo e os outros todos estavam errados. Foi isso que aconteceu? No dia seguinte, ele pegou o que ele tinha, fez uma divisão, deixando a esposa e os filhos com o que lhes cabia, e o restante ele devolveu, multiplicado por 2, 3 ou 4 vezes para as famílias que ele prejudicou. E a partir daí, como um homem renovado, ele passou a seguir a Jesus, experimentando em si mesmo a revolta e a raiva de muitas pessoas que não acreditavam na sua capacidade de renovação. E isso incluía os seus discípulos. A única pessoa que o entendia e o aceitava era Maria de Magdala ou Maria Madalena, porque os outros discípulos olhavam para ele como o publicano, né? Não mudou tanto, ele distribuiu tudo que ele tinha, ele está aqui com a gente, ele está limpando a ferida dos leprosos, mas ele não mudou, a qualquer momento ele vai roubar alguma coisa da gente. E aí ele passou a se sentir injustiçado, ele passou a se sentir perseguido. Ele passou a entender o que é essa justiça e essa injustiça. E ao invés de permanecer na revolta, ele começou a entender que a justiça dos acontecimentos tem, na verdade, a grande importância de nos fazer progredir. E não de nos oferecer coisas ou de nos dar o que nós buscamos, mas o de nos ajudar a alcançar a plenitude espiritual, a paz e o desenvolvimento de tudo aquilo que nós somos e de tudo aquilo que nós podemos ser e de tudo aquilo que nós podemos alcançar. Eu acredito que ninguém aqui presente hoje duvida que nós seremos Cristos, né? Que nós faremos coisas iguais ou maiores do que aquelas que Jesus fez. A gente duvida, a gente só repete. Jesus foi fofo, ele não queria deixar a gente muito longe dele, ele comentou isso, mas quem sou eu? A gente escuta isso o tempo todo, né? A justiça vai acontecer comigo. Já repararam o jeito que a gente acolhe as pessoas que chegam em dor? Trazem uma criança doente, a gente quer dar logo uma notícia muito legal. Mas isso está acontecendo, ele nasceu assim, deixa eu te contar. É que na encarnação passada, ele foi assim, fez isso, agora reencarnou assim. Então vamos agradecer, que beleza. Isso não é justiça. Isso não é alegria. E isso não é bem-aventurança quando as coisas são ditas dessa forma. Primeiro que diante de uma dor muito grande, a gente precisa de tempo para encontrar significado para aquilo que acontece. E segundo que o que aconteceu na encarnação passada, que eu não lembro, não é argumento forte o suficiente para eu acreditar que a justiça é assim. E terceiro, que nem os espíritas mais antigos conseguem, às vezes, encarar essa justiça para si mesmo. Então nós precisamos ter cuidado com a justiça e entendermos que a justiça, na verdade, é a nossa necessidade de experiência, de despertamento e não de vingança. E muito menos de perseguição ou de sofrimento. Na verdade, a justiça ela está na oportunidade de aprendizado, na oportunidade de desenvolvermos todas as nossas qualidades, todos os nossos sentimentos e de nos envolvermos de uma forma produtiva, eloquente e verdadeira com tudo aquilo que significa ser cristão, ser espírita. E para nós terminarmos, né, já estamos bem pertinho de terminar, depois tem uns 15 minutinhos para perguntas, né? E aí vocês fiquem à vontade, podem perguntar o que acharem necessário. Mas eu gostaria de trazer uma mensagem do Espírito Maria Dolores. Eu considero como sendo um dos espíritos mais importantes do movimento espírita, não porque ela é poetisa, mas porque antes de ser poetisa, ela era uma educadora. Uma professora que com o pouco que ela tinha, ela conseguia movimentar, né, num ordenado muito pequeno, um auxílio a muitas e muitas crianças e famílias que atravessavam imensos sofrimentos. E quando ela desencarna, que ela chega no plano espiritual,
ela olha a sua trajetória e ela começa a perceber que era possível ter feito mais, que era possível ter trabalhado um pouco mais. E quando eu vi essa mensagem dela, eu falei, não, deixa eu ver de novo a história dela. E fui ler a história novamente, eu falei, meu Deus do céu, mas ela trabalhou muito. Ela fez muito, né? Que espírito mais doce e delicado, entusiasmado com a pedagogia e com o auxílio e com o ensino. Mas lá no plano espiritual, ela entendia que ela tinha mais potencial. E aí ela tem um diálogo com o mentor. Ela começa a reclamar que a vida dela havia sido muito difícil, foi uma vida cheia de ausências, uma vida repleta de trabalho, uma vida repleta de angústias e de necessidades. Aí ela diz que ela foi muito injustiçada no mundo e que as pessoas não a compreenderam. E aí o Espírito diz para ela, olha, irmã Dolores, a senhora que acabou de chegar lá do mundo físico, me conta, como estão os idosos abandonados no asilo? Quantas vezes a senhora foi até o asilo para ouvi-los, para saber das suas histórias, como trazer serenidade às suas dores? Me conta como estão as pessoas nos leitos dos hospitais, aguardando a morte ou desesperados porque aquele ente querido que mais ama está a um passo da sepultura. Como estão aquelas pessoas com doenças graves que não têm diagnóstico ou que não podem pagar por um medicamento que lhes salvaria a vida? E aí ele vai conversando com ela, os presídios, como estão os nossos irmãos encarcerados? Quantas vezes a senhora os visitou, levando até eles a certeza da justiça para aqueles que não receberam a justiça humana, mas a certeza da justiça divina? E os que estão rebeldes? Quantas vezes a senhora falou a eles sobre Jesus? E aí ele leva ela mais um passeio, as crianças nas ruas, os órfãos de pais e mães vivos abandonados em seus lares, por pais que só trabalham na ânsia de acumular. Quantas vezes a senhora falou para eles sobre Jesus e sobre resistência? E ela fica muda, sem resposta nenhuma para dar para o mentor. Olha para o nosso planeta, para o nosso orbe e diz, é uma célebre frase dela, ai de mim, que tudo reclamei para mim e que nada ofereci de mim. Permita-me, Deus, que eu volte ainda a este mundo e seja aonde for, em que época for, com quem for e da forma que for, um pedacinho de céu na angústia escura de quem sente dor. E através de um abraço de luz, possa eu dizer do teu amor, do teu infinito amor. E mesmo sem pão para repartir, que eu reparta a prece num abraço imortal, num beijo de mãos, que possam selar a alegria cristã daqueles que acreditam em Deus. Isso é Maria Dolores nos dizendo que apesar de todas as nossas angústias, nós podemos fazer um pouquinho mais. E um pouquinho mais não se trata de justiça ou de injustiça. Trata-se de ser sereno, meigo, humilde, bondoso e conseguir dar um abraço, uma palavra de auxílio ou simplesmente dizer para quem sofre, eu estou aqui. Não consigo te ajudar como eu gostaria, mas eu estou ao seu lado até o fim dessa experiência dolorosa. E isso, a gente pode ter certeza, vai ser sim o caminho seguro que vai nos trazer paz, alegria e serenidade para o futuro. Muito obrigado pela paciência. 2 minutinhos a gente passou, me desculpem. E eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse sábado encantadormente lindo. Doutor Luciano, a gente fez um estudo sobre o trabalho. Dentro do trabalho, a gente descobriu, tem a carta no livro dos Espíritos. Mas sobre o descanso, que é uma outra coisa que a gente não tem pegando nada assim. Tem algum jeito de explicar por quê? A parte do trabalho, ela tem 862, se não me engano,
3 e do descanso eu não achei nenhum dos espíritos. Como é? Explica isso. O trabalho parece que sempre foi uma preocupação muito grande dos espíritos, porque a gente tem muito medo do trabalho. Né? O trabalho ele nos angustia muito, ele nos traz muita aflição. Quando eu dava aula de estudo da mediunidade, eu sempre dizia que a mediunidade era um dos momentos mais felizes da minha vida e que era uma alegria imensa ir para o grupo mediúnico e que eu achava que era muito pouco tempo, o tempo que nós ficávamos no grupo mediúnico. E os médiuns me olhavam todos assustados. E eu não chamava de trabalho mediúnico, eu chamava de oportunidade mediúnica de servir, que para mim tem um olhar diferente, porque eu me via em processo de cura e de amparo. Muitas coisas são para a gente pesadas e angustiantes, porque elas têm um olhar angustiante e pesado. O trabalho, durante muito tempo, ele foi visto como algo ruim. Né? E isso é uma questão histórica, ancestral, que a gente sempre observou o trabalho como sendo algo de movimento inferior. E que a grande beleza estava em uma outra forma de trabalho, seja no comando ou na orquestração de como as coisas acontecem, ou no trabalho do pensamento, mas nunca esse trabalho direto, principalmente os trabalhos manuais. Então os espíritos, eles se ocuparam desse trabalho, de falar do movimento de crescimento que ele provoca. Só que existe uma coisa que a ciência foi trazendo para a gente, e Kardec nos ensinou que é importante que a gente entenda e escuta a ciência, né? E avalie se ela está nos acrescentando algo. Quando ela fala da importância do descanso para o corpo e para a mente. O trabalho, ele enriquece, mas o descanso também enriquece. Nos possibilita refletir, nos possibilita entender até na importância do trabalho de forma educativa. Lá no nosso lar, né, tem uma parte que fala sobre as viagens e os descansos que são endereçados aos espíritos que passam por grandes dificuldades e aprendizados no exercício do seu trabalho. Tem espíritos como o irmão Dulce, que segundo Divaldo, 6 horas após o seu desencarne, ela queria ir trabalhar. Então, quando falaram para ela que ela ia para um plano superior para descansar, ela achou um absurdo. Achou aquilo extremamente errado e disse: eu trabalhei a minha vida inteira, eu não preciso de descanso. Né? Não sei se vocês chegaram a ver, na época, antes dela desencarnar, ela arrastava uma bala de oxigênio no hospital e ela medicava as pessoas. Ali com falta de ar, medicando com outras pessoas que estavam em falta de ar. Então nós temos esses espíritos com essa noção de trabalho, né, que é uma noção de exercício ininterrupto. No entanto, é importante que a gente tenha prudência e sim, que a gente pare para pensar, para descansar, mas que a gente aproveite as oportunidades de trabalho em nosso descanso. Eu fiquei muito tempo sem tirar férias e as minhas primeiras férias, depois de 7 anos de trabalho, foram os meus primeiros 30 dias de férias. Eu falei, eu vou visitar uma amiga no Rio, vou ficar lá com ela 30 dias, que era um lugar que o celular não pega, que é uma região serrana, Trajano de Moraes. E eu avisei para minha mãe, eu vou te passar o número fixo da casa dela e me esquece. Não conta para ninguém onde é que eu estou. E cheguei lá. Quando eu cheguei lá, ela me arrumou tanto trabalho. Eu tenho algumas formações médicas, uma delas é pediatria, que eu não trabalho mais tanto, mas aí na época ela arrumou todas as crianças que estavam doentes, ela mesma fazia ficha, eu atendia, idosos, pessoas com câncer, sem contar os trabalhos espíritas que ela arrumou para mim. Então eu passei 30 dias trabalhando de domingo a domingo, mas não me senti cansado, me senti super bem, super feliz, e foi um trabalho feito totalmente gratuito, sem a ideia do contrato ou do recebimento em troca, que talvez seja esse trabalho que a irmã Dulce se sentia tão alimentada, né? Aquele trabalho com o compromisso do amor e não com o compromisso de você receber algo em troca. Mas eu continuo afirmando pela ciência, agora pela ciência psicológica, ciências da mente, a neurociência, que é importante parar sim. A gente tem que se afastar um pouco dos ambientes de trabalho. Às vezes a gente precisa se afastar um pouco da casa espírita, olhar para as nossas famílias, para as nossas questões pessoais e perceber se a casa espírita não se tornou um refúgio para não assumirmos os compromissos que nos são importantes. Então,
Então, é só, eu acho que dosar e entender as medidas que a gente tem que dar. Maria Salete, muito boa a palestra, realmente, gostei muito. Só uma questão ali, quando você disse que todo dia de manhã, às segundas de manhã, né, que assim, tão alegre, tão feliz, cumprimentava a todos, e esse colega não se sentia muito bem no seu cumprimento, na sua positividade, né? Aí você disse, eu acho que eu tenho que parar, ou eu não sei, é um aprendizado para mim, né? Que atitude você tomou depois disso? Você ainda continua conversando com ele, assim, alegre e cumprimentando todas as segundas-feiras? Eu acho que mudar é uma questão difícil, né? Quando você adquire um hábito. Então eu falei para ele, eu conversei com ele, eu falei assim, eu vou me esforçar para respeitar a sua vontade, mas eu não vou conseguir não falar com você, então eu vou ser menos sorridente. Aí eu falei, mas aproveitando o ensejo, você me disse que você tem dificuldades quando você acorda e percebe que você está vivo. Você quer falar um pouco sobre isso? Porque isso me mostra que tem alguma coisa acontecendo dentro de você que talvez você tenha dificuldade de compartilhar com as pessoas da sua casa. E eu queria te dizer que, independente de qualquer coisa, eu quero te ouvir. E gostaria de te entender. Não estou querendo te ajudar, só quero ouvir. Por que para você é tão difícil acordar? E foi quando ele começou a contar situações que ele passava, um quadro de depressão muito grave. E ele começou a falar, e hoje eu nem preciso mais falar sorrindo. Ele mesmo fala sorrindo comigo, me abraça. Eu passei a fazer junto com ele o estudo do Evangelho. Ele é católico, mas eu me ofereci, falei, ó, eu estudo o Evangelho sempre às terças-feiras. Se você quiser estudar comigo, a gente faz oração junto, e eu acredito que o Evangelho trata a depressão. E já que você tem dificuldade para falar sobre os sentimentos, você pode pensar neles durante o Evangelho. Às vezes, a pessoa que te agride, ela só faz isso porque ela não conhece outro caminho para pedir ajuda. Eu tenho também por esse hábito de achar que quando alguém me bate, é porque ela não conhece uma linguagem diferente para dizer assim, olha, eu preciso de ajuda. Não é do jeito que você está fazendo, esse jeito está errado. Encontre uma outra forma de chegar até a mim. Então, eu não costumo desistir das pessoas, não. Não sei aonde isso vai me levar, mas...